Bem-vindos ao nosso canal. E depois de um ano morando aqui na Umbria, o coração verde da Itália, a gente está fazendo um especial com vários temas. A gente já falou quanto a gente gastou morando aqui nesse último ano, eu vou deixar o vídeo na descrição. E hoje a gente vai fazer sobre o que a gente conhece de melhor aqui, Que é comer. que é Vamos falar comer. sobre comidas. Então a gente escolheu aqui 21 pratos típicos da região. A gente vai deliberar, vai discutir quais são os nossos favoritos. É inspirado no canal Alemanizando, que é o melhor canal para se você quiser visitar a Alemanha, passear, a gente vai recomendar eles aqui. Eles fizeram um vídeo parecido com uma escala e a gente vai se inspirar nessa escala para classificar. Então, o S é a melhor comida. Se você estiver aqui na região, você tem que comer. E a E, nem tanto. Então, vai ser S, A, B, C, D e E. Então, a gente vai trabalhar com essa classificação. E a gente vai começar pela famosa porchetta. Um porco inteiro, assado, com ervas, que ele é fatiado. E ai, tem uma casquinha, né, que parece um torresminho. E eles comem aqui geralmente em um pão feito artesanalmente. Provavelmente, se você estiver ali no Lácio ou na Toscana, vai ter porchetta também, porque a Úmbria faz parte da região central da Itália e essas regiões são as nossas vizinhas. Então, fatalmente, as gastronomias se encontraram e se inspiraram. Para mim, a porqueta, ela é muito suculenta, saborosa. Para mim, fica num A. Eu classificaria como um A. Se você está vindo na Umbria pela primeira vez, está vindo visitar a região pela primeira vez, eu provaria. Então, assim, para mim é um A. Para mim, não é um S, porque assim, a porchetta é carne de porco, a carne de porco, ela tende a ficar um pouco mais seca, né? Ela não é tão suculenta dependendo do preparo. Então a gente já comeu porqueta incrível, como na Pucci, que a gente recomenda, que vem com queijo, enfim, tem várias versões. E tava absurdamente suculenta, mas também nós já comemos uma porqueta bastante ressecada. Principalmente se não regar assim muito de azeite. Tudo Então, depende de onde você tudo vai depende. comer. Mas assim, para mim ela é A. Ainda assim é muito boa, é muito característica aqui da Úmbria. Vale a pena provar. Vale a pena. E a dica é sempre pede a casquinha, né? Vocês vão ver que as pessoas pedem o sanduíche e falam, eu quero a casquinha, porque ela é muito parecida com o torresminho mesmo, né? Fica crocante. O próximo é a crescionda. E aí, os italianos que me assistem, me desculpem se eu estou pronunciando alguma coisa incorreta. Ou conhecido como crescionda spoletina, daqui de Spoleto, a região onde a gente mora. A crescionda, é um bolinho de cacau e especiarias. É um bolinho que vem desde o período medieval aqui da região. E a crescionda, assim, correta, bem feita, que eu digo, ela fica muito parecido com o nosso bolo de fubá cremoso, porque ela tem que ficar o bolo, um creminho no meio e bolo. Então, às vezes você vai comer crescionda, ela não tá com essa textura, parece um pudinzinho no meio. Para mim, a crescionda, assim, para você tomar um cafezinho, ótimo. Para mim é B. Se você também está vindo aqui para conhecer a primeira vez, para mim também ficaria No B. no B. Não é uma coisa que você vai falar assim: "Vou pra Úmbria para Para comer comer", crechonda, exato. mas se você É, estiver aqui e você também gostar, tem anis, né, sim. nos ingredientes, então dependendo do paladar também, eu sei que especiarias, anis não agrada a todo mundo. Para quem gosta de especiarias, é um prato cheio, é muito É bom. muito gosto com cafezinho, Mas é para o com cafezinho. cafezinho, Então exato. e é bem tradicional aqui, principalmente de Spoleto, vocês vão encontrar em todos os cafés, então a recomendação da Creixonda fica aqui no Um B. B, mas vale a pena conhecer. Bom, o próximo é uma das minhas massas favoritas, que é o umbricelli. A gente provou lá em Orvieto. Orvieto. É uma, Provamos aqui em Spoleto também. é uma massa típica orvietana. Orvieto fica muito próximo a Roma, fica entre ali Roma e a Toscana, né? Firenze, então muitas pessoas fazem esse trecho. E ela é uma massa que não vai ovos, então a grande diferença, do umbricelli em relação às outras massas é que não tem ovo, ela é farinha e água. Ela é não é achatada, ela é de forma cilíndrica, enroladinha. E aí, obviamente, por estar na Úmbria,
E lembrando que a Úmbria aqui é uma região que é muito forte em trufa, principalmente. Um dos pratos tradicionais é um briquele a tartufo, né, ao tartufo ou à la norte, a gente vai falar sobre isso. E eu adorei. Eu comi uma versão amatriciana, que é com molho vermelho, né, de tomate, pomodoro, com pancetta. Tava incrível. Você comeu um briquele também, Sim, né? eu comi a versão com pistache ou com pancetta, então assim, pra mim eu já coloco no S direto. É, É muito bom. Eu é provei uma o da Litzy delícia. também, estava muito bom Então, também. assim, um S. briquele orvietano, pode provar essa massa que é maravilhosa. O próximo, aqui em casa, é um pouco polêmico, É, são, assim, a Umbria é capital italiana do azeite de oliva, decorrente do vasto cultivo das oliveiras. Então, um dos pratos típicos aqui são as azeitonas alla ascolana. Acho que eu tô falando certo. Que esse nome vem de uma cidade entre a Umbria e o Marche, que é uma região vizinha, que pra mim é incrível, porque assim, gente, é uma azeitona recheada de carne de vaca ou de porco, empanado e frito. Então não tem como dar errado. Porém, obviamente, se eu sou uma pessoa que não gosta de azeitona, então não adianta fazer nada nesse prato, que ele não vai ficar tão incrível. Eu colocaria, porque pode ser um petisco, um aperitivo, no S, mas eu sei que eu não vou ganhar essa briga do S. eu não sou muito fã. Eu colocaria num B. Não é um uau, mas eu colocaria num B. Tá, Aí, se você gosta. Então, assim, eu acho que pra gente ser justo, porque é muito tradicional, e se você gosta de azeitona, você vai gostar com certeza, sim. a gente vai colocar no A. Coloca no A, prova como uma entradinha em qualquer É, uma restaurante. entradinha. Inclusive, se vocês forem a alguma feira ou mercado, é normal ela vir num cone de papel. Então, eles vão fritar, você vai comer como se fosse ali uma pipoca, um torresminho, e você pode ir comendo na rua, caminhando, não é nada sofisticado, é uma coisa bem casual, bem tradicional. Então, eu acho que vale um A, tá? Porque é muito bom. Morar na Itália também é viver a sazonalidade. Então, assim como não tem panetone o ano todo, o próximo é a torta de Páscoa. Essa foi uma recomendação das suas amigas do trabalho aqui da Umbria. Foi onde eu trabalhava, onde eu trabalhei a primeira vez, eles me indicaram essa torta em um lugar específico, a gente foi lá e comprou, maravilhosa. Maravilhosa. Pensa que é como se fosse um panetone, só que salgado. Nós comemos a versão salgada. E, Sim. gente, é muito bom. Como é sazonal, obviamente, se você estiver aqui na região da Umbria, final de março, abril, quando é a Páscoa, você tem que comprar a torta de Páscoa, mesmo que você esteja num quarto de hotel. É uma massa incrivelmente artesanal, de longa fermentação, e tinha pedaços de Com pedaços de queijo, queijo, é muito o bom. parmegiano aqui da região. E eles comem tradicionalmente, né, no domingo pela manhã, um café da manhã de Páscoa, eles comem essa torta com os embutidos aqui da região, que a gente vai falar sobre eles. Então, não, sem dúvida para mim, a torta de Páscoa, ela é S. É muito boa. Essa para mim também é muito boa. Pena que ela é sazonal. Para um cafezinho, para o almoço, ela encaixa em Ela qualquer encaixa em momento. qualquer refeição. Você pode comer com embutido, com frios, com pomodoro. Então, a torta de Páscoa, o bolo de Páscoa, porque também tem a versão doce, a gente não chegou a experimentar, né? Não Não, conseguiu. não. E a gente já tem um vídeo aqui no canal de como que é a Páscoa na Úmbria. Eu vou deixar todos os links na descrição, onde eu fatio, dá pra ver. Então, depois você vai lá e assiste, que a gente deu bastante destaque. Então, Muito pra bom. mim, a torta de Páscoa é um É S. um S Super para mim também. maravilhoso. O próximo foi o Magdiel que pediu. Confesso que não é algo que eu comeria se eu viesse pra Úmbria. Não vou entrar no mérito se estava bom ou ruim, porque eu não tive coragem de provar. Vocês vão entender por quê. Que é o piccione, que é pombo. Ainda mais porque o seu veio com umas perninhas assim, Sim, enfim. eu provei porque assim, eu sou fã de carnes com sabores mais fortes, então assim, lembra muito o frango, né? É o É, frango com sabor mais forte. intenso. É uma carne Então, mais escura é também, né? macia, é saborosa, tudo vai de quem do lugar que você está comendo também. Mas aonde a gente comeu, muito boa. Muito bom, Mas assim, preparo. Eu para não tive mim não, coragem. não é um S, eu colocaria num B. Não necessariamente precisa vir para provar. Ó, Um B. eu não provei.
Eu acho que, com certeza, com preparo adequado, a Itália não é só comer macarrão e pizza. Comam bastante, obviamente, quando vocês vierem. Mas vocês vão sentir falta de comer proteína, carne. Eu acho que dentre todos os cortes de carne de caça, pra mim, eu não provei, mas eu tô julgando mesmo assim. Eu colocaria num C, num D. Ah, não sei. Eu É, para ficar numa democracia, a gente C. coloca num É, C. acho que C tá Coloca bom. num C. C tá bom, C tá bom. Não sei. Ok, C. O Piccione. Se você é daqui da Umbria ou da Itália, me desculpe. Comenta aqui o que vocês acham do prato. Mas enfim. Bom, o próximo prato, vamos só relembrar o seguinte. Todas as massas que você for num restaurante em qualquer lugar do mundo e for à La Nordia, significa que é um prato que ele tem ou os embutidos desta região, que é a cidade de Norte, a gente tem um vídeo completo aqui, que é a capital italiana das trufas negras, mas também onde tem prosciutos e frios embutidos incríveis curados nas montanhas. Então, se você vê uma massa no cardápio La Norte, eu tenho a certeza que ou é uma massa trufada, Exato. ou é uma massa com a linguiça ali de porco da região, que vem gente do mundo inteiro para provar. É muito maravilhoso. Então, assim como um briquele pode ser alla norte, com trufas, por exemplo, a gente tem aqui, no geral, a pasta alla norte. Então, qualquer massa que você comer alla norte, Sim. é esse. É muito bom, né, Qualquer lugar Vila? que você for que tiver norteria, é de lá. É E de é lá. muito bom. E as matérias-primas são muito boas. Então, pasta alla norte tá aqui na Úmbria. Você pode encontrar uma pasta lá norte em qualquer lugar da Itália? Pode, mas é daqui da Úmbria, então tá aqui na Úmbria. Experimente. Pode ser qualquer formato do macarrão. S, sem dúvida. Para mim, essa também eu adoro. É uma outra coisa com sabor de carnes mais fortes, então eu adoro. Com linguiça, né? Essa, A versão com exato. linguiça é É, muito bom. exato, exato. E o próximo, para combinar, o affettati. Affettati são frios, tá, pessoal? A tradição, mas assim, se você tá num lugar fazendo um aperitivo, ou de entrada tiver um affettati alla nortia, saiba que é uma tábua de frios fatiados da região. Exato. São os frios ali de norte, então assim, Salame. outro que também eu já de cara coloco no S, porque eu adoro essas entradinhas, esses frios. Então, assim, é muito saboroso. Cada frio vai ter sua característica, mais forte, mais fraco, os queijos, Ah, e tem os salames, queijos também. prosciutos. Prosciutto, salame. O mais famoso é o prosciutto de Norte, que tem indicação geográfica protegida, o IGP, né, denominação de origem ali da região. Os porcos são criados livremente nas montanhas e depois esses embutidos são curados apenas com sal e pimenta. Inclusive, lá na Macelleria Pulci que a gente foi, a porchetta, o porquinho que eles servem lá, foi criado aqui em Norte, livremente. Então tem todo esse sabor especial da região. Com certeza, o affettati lá É bom. de... Nem sei se eu tô pronunciando correto. É, alfaiate. Affettati. É, se você tá tomando uma cerveja, um Aperol, um Negroni com uma taça de vinho, Muito bom. combina. É muito bom. Então, S. E o próximo é o chocolate. E aí, polêmico, por quê? Ah, mas a Itália não produz cacau, o cacau vem do Brasil, tudo certo. A gente sabe que o cacau vem do Brasil, mas acho que vale a gente lembrar um pouco da história. Vocês devem conhecer esse chocolatinho, o Baci, que significa beijos. Ele é da Perudina, é a principal indústria aqui. Hoje ela já faz parte da Nestlé, mas ela começou com uma indústria familiar. E ela é pioneira na produção de chocolates aqui da região. E isso fez da Úmbria, principalmente Perugia, onde nasceu a fábrica, a capital italiana do chocolate. Então, você vir até a Úmbria, você tem um dever de comer um chocolatinho. Se você não quiser comer hoje da Bate, porque já é da Nestlé, já é industrializado, não tem problema. Em Perugia tem muitas, né, Vitor? Muitas, Muitas muitas. lojas de chocolate artesanal. Exatamente. Tem a Euro Chocolate, eu já fiz vários vídeos no nosso Instagram. A Euro Chocolate acontece em todo novembro. Perugia cedia há mais de 30 anos, o maior evento do chocolate aqui da região. Provavelmente aqui só perde para a Suíça. Nesse sentido, são milhares de toneladas de chocolate.
Então é uma festa muito legal, se tiver aqui em novembro vale a pena visitar e vale a pena se acabar, com o chocolate. A gente tá falando da Perudina, que é o marco. Se É, provem o da Perudina, provem os artesanais, com um cafezinho. tem chocolate com azeite, tem chocolate com trufa, tem chocolate com uma série de coisas aqui. Então vale a pena, Se é o tiverem S. tempo, provem todos, é bom. Ah, tudo, leva e bom, o próximo é a torta ao testo. Então, por que que tem esse nome, né? É um pão, parece muito uma focaccia. E por que tem esse nome? Porque antigamente, no período medieval, esse pão ele era assado em uma chapa de ferro chamada testo. Então, é um pão que geralmente ele é cortado ao meio e ali vai embutidos de nórtia, rúcula, tem com tudo. Tem ele só tostado com azeite novo, né, depois da colheita, é muito tradicional. É muito bom. Eu coloco num A. Não super É, necessariamente precisa provar quando vier para cá, mas é muito bom. Eu colocaria no A. ele é muito parecido com os lanches que tem na Itália toda, né, um Exato, pão cortado. exato. Eu colocaria num B, porque, assim, é gostoso. Sim, Mas você pode ter uma experiência de pão com frios incríveis em exato. muitas regiões da Itália. A combinação dele ali É, bem feita, acho que um A. Mas realmente, assim, não precisa necessariamente provar, então, aqui, não sei, colocaria um B. 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 Pode B. ser o Não, B. não se sinta tão pressionado a comer uma torta ao pesto. O próximo, que é muito comum não só na Úmbria, mas na região central como um todo, mas aqui na Úmbria tem um toque especial porque é com salsicha de norte. É uma coisa um pouco inusitado. É a pizza de batata com salsicha. Eu demorei É, é, para di- provar. é diferente, porque você não come normalmente uma pizza com batata. Mas é muito Então, boa. mas é boa para mim. A Ah, questão da salsicha, não, para mim, não, sinceramente, eu não sei se eu colocaria num A, talvez não é esse? num B. Num Não, B. é muito boa, gente. É uma É, pizza é uma pizza deliciosa. muito Não boa, promete nada, entrega mas bastante. ela é diferente. É, É uma pizza com uma caminha de batata, que é muito é, boa, e salsicha. A salsicha, salsicha. eu Não, colocaria num B. é bem. É boa, é gostosa, mas é uma pizza, afinal. Aqui a Umbria é muito conhecido também pela carne de caça. Então a gente tem bastante variedade, né, de proteínas, carnes em geral. Então é muito comum aqui a talhata, que é o corte, né, a carne fatiadinha. Eu gosto da talhata de vaca com rúcula e parmegiano. Então eles fazem uma caminha de rúcula, colocam a carne toda fatiadinha com lasca de parmesão. É muito bom. Exato. Eu amo. Eu de cara, se Você é eu suspeito. sou suspeito, sou fã de carne, então todos os lugares que a gente comeu Era muito era boa. muito bom. Então, assim, para mim já vai num S, já vai num S direto. É muito saborosa, suculenta. Foi em todos os lugares que a gente comeu, foi muito bem feito. Então, Tem o muito matinho, bom. então às vezes tem dá um Isso, susto na tem saúde, que tem dar, lá um verdinho. tem que ter um verdinho para quebrar isso, mas é Uma maravilhoso. coisa que a gente costuma fazer é assim, a gente geralmente come uma entrada ou um primeiro prato, então, por exemplo, a gente come um prato de macarrão, por exemplo, cada um. E aí depois a gente acaba dividindo a talhata, geralmente ela é bem servida. Ou o Magdiel só come um prato inteiro da talhata com uma entradinha, mas dá para dividir. Então vocês podem optar por comer um. Então eu vou dar um exemplo: você come as suas azeitonas incríveis, ou o macarrãozinho, mais a talhata. Então vai bem. Em Orvieto, inclusive, a gente comeu um briquele Foi. e depois a gente dividiu A uma, massa, uma talhata de manzo aqui da região. Então a talhata é S. A gente vai colocar no top aqui para vocês provarem. super S. Super S. Muito bom. Bom, próximo prato. Eu sou muito, muito suspeita. É a minha massa favorita aqui da Umbria. Sempre que eu tenho oportunidade, eu como, que é o strangonze. E ele tem uma versão alla spoletina, que é aqui da região. Ele é uma massinha um pouco retorcidinha, cilíndrica também.
E ele tem duas versões tradicionais, a la Spoletina, que é o que eu amo, que eu acho que Molho vermelho. o básico bem feito nunca erra. Ele é um molho ao pomodoro e uma pimentinha, mais nada. Ele é simples assim, ele é incrivelmente bom. E tem a versão à la Norte, que é trufada. Ah, Então, essa, particularmente, eu adoro. Então, eu sou fã de trufa, é versão trufada. então É o S, gostei do do à ao la molho vermelho também, é muito bom. Então, para mim, acho que as duas faz sentido S, no é no S. S. Gente, você tá aqui na Úmbria, a Úmbria não é à toa que tem uma franquia chamada Spoleto no Brasil, pela tradição das massas aqui da região. Então, S, tá na Úmbria, quer comer uma massa? Umbrichele ou Strangonzi, você vai levar no seu coração para sempre. Versão ao molho ao pomodoro, vermelho, ou a versão ao tartufo, né, a trufado à la norte, para quem gosta, né, que é um sabor mais intenso. E o próximo, antes de explicar os três próximos os pratos, o que que é importante? A região da Úmbria é uma região agrícola. Ela tem esse título do Coração Verde da Itália por conta da tradição agrícola. E a Úmbria também, como ela não tem acesso ao mar, a gastronomia fica muito focada em ingredientes mais rústicos de caça. Por que que eu estou falando? Principalmente os doces e parte das suas massas, elas são mais tendenciosas a ser mais secas, por exemplo. Porque creme de leite, chantilly, essas coisas já são da confeitaria mais recente, né? Então, a Umbria ainda preserva muito da sua gastronomia ancestral. Então, o próximo prato, que é o crostini, e aí muitas pessoas vão falar assim: ah, mas eu tô olhando a foto, isso aí é uma brusqueta. Vou explicar a diferença do crostini e a brusqueta. O crostini, ele é um pouco mais fino e ele é mais tostado, então ele vai ficar mais crocante, geralmente feito ao forno ou no fogo ali com azeite local da É. Úmbria. E o crostini mais famoso é o crostini fegatini. Que é isso? Gente, é o crostini com um patê de fígado. Eu não gosto. Eu provei, de novo, eu sou fã de comidas mais fortes. Geralmente, quando você vier para Umbria, vai vir 4 tipos do crostini. Exato. Pomodoro, Com óleo novo da exato. colheita, o fegatini com o patê de Com patê de fígado fígado, e uma versão com trufa, exato. que é incrível. Então, acho que, sendo justo, a gente tem que classificar o crostini como um todo, porque geralmente a entradinha vai ser as 4 versões. Isso é E verdade. são maravilhosas, tirando o Exato. fegatini para mim, mas o Magdiel sempre A come. versão do fígado eu como. Se você não é tanto fã, Pede para trocar, pede para pede para trocar ser 2 com tomate, com por dois. exemplo, Exato, exato. ou Mas com óleo novo. eu colocaria num B. Assim, eu colocaria num B. É regional? É regional. B, é Mas gostoso, é muito é bom para bom. você comer com a matéria-prima, mas é pão com as matérias-primas locais. É B por conta do fegatinho. E aí, nessa linha, né, das coisas um pouco mais secas, enfarinhadas, com nozes, com geleias, tem a crostata Umbria. Qualquer cafeteria que vocês forem aqui na Umbria, vai ter uma seção grande com bolachinhas, com tortas, que elas são a massa mais sequinha, porque eles têm muito hábito também de tomar com chá, né, com É. cappuccino, com chá na Expressinho. bebida. E com geleias, né? A geleia é um método de conservar, né? Você tem a colheita dos frutos ali na primavera e antigamente não tinha geladeira, então era feita a geleia. Então a crostata úmbria vocês vão ver em todos os cafés. E assim como a crescioda, você pode provar. Tá tomando um cafezinho? Ela é um pouco Sim, mais sim. sequinho. Você tem alguns dias aqui na Umbria, provem. Prova, é B. A gente provou a de Nutella, né? Aí a gente provou Não, a a de tradicional é a com tradicional geleia. com geleia. Provamos as duas, é B, um B. É B, um B. acho justo. É. B, ok. Vai tomar um cafezinho? É, Tem essa opção também, então um B. E aí, no complemento, ainda dos biscoitinhos mais secos, mais rústicos, com castanhas, amêndoas, a gente tem o Tosete. Exato. E aí, se você foi na Toscana, você vai falar assim: ah, mas ele é muito parecido com. Como chama o da Toscana? Um corte aqui pra gente lembrar. Ai, meu Deus, vou até pesquisar aqui.
Cantucci. O Cantucci. Então, Cantucci. voltando aqui. Ah, mas ele é igual ao Cantucci. O Cantucci, tradicionalmente, ele só tem esse nome se é feito com amêndoa. E uma vez um italiano brincou Sim, que o Tosetti, ele é o primo do Cantucci. Lembrando que a Umbria e a Toscana são vizinhas, são fronteiriças, né? exato. E antigamente não existia essa determinação, né, geopolítica, por assim dizer. E o Tosetti, ele é de qualquer outra castanha. O que a gente ama é com avelã, inclusive. Exato. Avelã e tem uma versão dele que é com chocolate e laranja. Se Muito vocês bom. encontrarem, como é muito bom. O Tosetti sozinho não é a grande estrela da Úmbria. Como que a Úmbria come o Tosetti? Você é o campeão, né? Exatamente, eu já comi umas 2 ou 3 vezes aqui, principalmente como sobremesa nos restaurantes quando você vai ver lá. Então ele normalmente vem com um cálice do vinho de sobremesa Passito, que tem um método específico para Aqui na falar, mas isso região. pode gerar um outro vídeo, mas vem um cálice desse vinho de sobremesa e você vem com alguns desses Tozzette para você molhar nele e comer. É muito bom. Eu sou suspeito, então, Para para mim, você, de cara é um S. Provem, porque é uma super sobremesa regional. regional, Você, ao mesmo tempo que você prova o vinho de sobremesa da região, você também prova o o Tosetti. Tozzete, que também é da região. É assim, se você for comer ele sozinho, ele é bem duro, ele é bem seco. Então, de repente, com um chá. É, eu acho que só para ir numa confeitaria e comer só o Tosetti sozinho, realmente não tem esse grande Sim, espetáculo gastronômico. Eu vou deixar no S também, desde que você prove ele molhadinho ali no exato. vinho de Com sobremesa. Esse é o esse tchan. conjunto. Esse é o tchan do Tosetti. Bom, o próximo, o Magdiel não vai concordar comigo, que eu já sei. Perto de Norcia existe uma cidade muito linda, próxima às montanhas, que é Castelluccio di Norcia. Eu vou colocar uma foto aqui da Florada de Castelluccio. É uma das floradas mais lindas. Vem gente de todos os lugares para fazer trilha na região. Mas essa florada, ela é um pouco inusitada, porque ela vem da colheita, né, da florada das lentilhas da região. E Castelluccio é indicação geográfica e protegida da lentilha rosa, principalmente. E a gente comprou muita lentilha quando foi até norte ali dos produtores locais. Então, um dos pratos típicos aqui da Umbria, principalmente agora que esfriou, é uma sopa de lentilha de Castelluccio, que eu amo. Eu adoro lentilha para fazer qualquer prato, não só a sopa. Para mim, é um A. Não vou nem colocar S, vou colocar um A. A lentilha em si, a sopinha, um A. Eu acho que tá super justo. É muito gostoso. Então, você tá cansado ali de comer, de novo, massa, pizza todo dia? Quer comer uma coisinha assim, abraçado pela sua vovó? Toma uma sopinha de lentilha de Castelluccio. Pra mim, eu já deixo no ar. Eu acho que vale a pena provar a sopinha de lentilha. Mas eu sei que você primeiro vai falar É, que sopa não é janta. mas eu colocaria num C. Acho que então a gente tem que ser justo e colocar no É, B. B. Se você gosta de Democracia. grãos, se você é É, vegetariano, é maravilhosa. Comam a lentilha de Castelluccio. E leva. É sim, uma lentilha macia, não precisa ficar muito tempo de molho. Ah, eu adorei. acho Tem a que vale versão a pena. dela de todas as cores que você pode imaginar. Bom, o próximo é o tagliatelle com carne de javali. Mas antes tem que contar a história, como que a gente descobriu que carne de javali é boa, né? Ah, sim. A gente estava num restaurante que a gente agendou Perude. e a gente já tinha comido a nossa massinha, e a gente falou, ah, vamos comer um Uma segundo carne. prato. A gente viu no menu, ali o nível de italiano não era tão bom, Não, não era nada, eu não não entendia era nada quando eu nada. cheguei. Foi logo que a gente chegou. A gente viu a carne, perguntamos pro garçom se era boa, ele falou sim, é muito boa, é macia. Primeiro ele falou nome em italiano, a gente Ele não falou o entendeu. nome, a gente, ok, Ele tentou em inglês, não, aí ele tentou em inglês. foi. A gente falhou miseravelmente também, não entendeu e a gente aceitou o nosso A gente destino. falou, não, então Pode vamos trazer. provar, seja o que Deus quiser. E quando veio a carne, parecia uma carne de panela, ela desfiava, É o arroz macia, longa, não tem um sabor cozimento. forte, mas tem É, aquele gosto realmente de carne de panela, aquela coisa, de é, caça. carne de panela com batata.
Ah, é. Lembra aquilo ali, só que o molho mais escuro, porque eu acho que era feito com ao vinho, É, era como feito ao é o vinho. processo é o ragu, longo cozimento, então ela fica igual mesmo uma carne de longa cocção ali, com vinho da região, e ela vai desmanchar. Ela não é forte como carne de cordeiro, eu Sim, acho a carne de cordeiro forte, e ela tem bastante presença, assim. E acabou que é um tagliatelle ao ragu de javali, que é muito, 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 exato. muito bom. Que a gente Inclusive, tinha é provado primeiro só a carne, como segundo prato, e depois do provamos a tagliatelle. massa com é muito bom. Para mim é o S já de É. cara, Aqui na carne. Umbria tem até o Festival do Javali, então é muito comum ter a carne de javali. Vocês querem comer uma carne diferente na Umbria? Come a linguiça de porco, obviamente de norte, e a carne de javali, Excelente. Sim. tá? Bom, o próximo que é o omelete de ovo ao tartufo, né? Eu não sei como que lê. Strapazzata. Strapazzata di uova al tartufo. É assim, é um omelete muito bem feito, obviamente, ao tartufo. Sinceramente, eu não vou pedir isso em um restaurante. A Exato. gente já comeu queijo, eu não sabia o que que era, pedia e estava gostoso, estava com queijo, estava com trufa, A trufa, no geral, tem um sabor forte tem o sabor da também. trufa. Então, assim, tem o sabor forte de uma trufa e do outro lado você tem um omelete. É, Então, assim, se for para indicar, é bom. ah, Mas, eu colocaria num D, desculpa, não, não fui fã. exato. Falando da trufa em si, Você até muito boa gostou, para mas quem tem esse paladar, gosta de comidas mais fortes, mas é um omelete. Então, para mim é um D ou um E. Não necessariamente ah, precisaria. eu acho que a gente tem que ser justo com o sabor e com a matéria-prima que Sim, é boa. Eu colocaria num D. D, sim, é justo. Eu achei que ficou estranho também. Não sei, gente. Ah, eu amo omelete. Adoro. Então come, é bom. É com matéria-prima da É, região, mas ok. E nosso penúltimo, eu acompanho o movimento Slow Food há muito tempo por conta das tradições alimentares. E ali na região do Lago Trasimeno, que ele é o quarto maior da Itália, também vou deixar vídeo aqui na descrição. A gente fez um passeio incrível e existe um grão ali da região que é daquele microclima, que é a Fagiolina do Trasimeno, que é um feijão. E ela passou a ser presidida pela Slow Food, os produtores, porque ela começou a desaparecer. Essa espécie começou a se extinguir. Por quê? Porque ele é um feijão tão delicado que ele só pode ser colhido à mão. E, obviamente, com o tempo, ficou impraticável para os produtores manejar esse feijão. Só que ele é muito, muito gostoso. sim. A Não gente provou como uma como entradinha, uma entradinha, inclusive uma saladinha, uma com entradinha azeite, com azeite. É pãozinho. bom. Eles não comem como no Brasil, tá? Assim, cozido, né? Aquela coisa com caldo, arroz, Alguns tipos feijão. de grãos entram como uma saladinha, uma Entra com uma entradinha. saladinha. E a fagiolina é assim, eu comi lá na região do Lago Trasimeno, trouxe, não precisa nem de panela de pressão, ele é muito macio, mas eu não encontrei mais em outro, eu adorei. Eu não encontrei mais em outros lugares. Então assim, se você estiver ali pela região, aproveitem para comer a fagiolina. É algo muito, muito característico aqui da Úmbria. Sim. É um grão incrivelmente gostoso, macio, é um tipo de feijão. Eu Tem acho essa que questão da extinção dela, que torna ainda teve, mais especial. assim, presidido, né, por esses movimentos. Não encontrei, infelizmente. Gostaria de ter feito mais. E para mim ela é Um A? um A, É apesar um de A. ser muito bom, assim, ter todo esse contexto, mas é um A, é um feijão, você vai comer ali com azeitezinho. Ah, ali, você não gosta de grão e feijão. Então aí já não adianta essa classificação. Você não vai nem Sim, comer a lentilha, o grão. Acho que a vale fadiolina provar. vale. Se você estiver ali pelo Trasimeno, pela cidadezinha satélites do lago, você vai encontrar com certeza. A gente comprou na Madrevite, que também é um dos melhores vinhos brancos que a gente provou aqui da Úmbria. E a gente aproveitou também para conhecer a fadiolina. E para encerrar essa nossa série especial, a Rocciata di Assisi, que vou fazer um comparativo. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas foi a própria pessoa do local que fez essa comparação. Ela é uma massa com um recheio de maçã, especiarias e castanhas da região.
Então muitos falam: "Ah, ela é como se fosse um strudel versão da Úmbria". No fim do dia, eu até concordo, porque o recheio é muito parecido com o strudel, maçã, É, canela, nozes, castanhas, mas a massa não é folhada, não. ela parece uma massa de rosca, de pão. Exato, massa mesmo, É, doce que a gente tá acostumado. massa É. de pão. É muito tradicional aqui, inclusive teve um festival aqui que fizeram a maior horchata, ganhou, É, entrou no sim, Guinness, enfim. essa Essa pincelada cor-de-rosa que tem em cima é uma redução de açúcar e especiarias. A gente comeu em Assis, inclusive, né, a gente conheceu num restaurante lá. Eu colocaria, é gostoso, mas eu colocaria num B. De novo, eu acho que é é, aquela mesma história, tá em Assis, vai tomar um cafezinho, prova a horchata. assim, eu colocaria até num C, assim. Você não É, curtiu tanto? eu colocaria. Eu não sou muito fã de maçãs, coisas muito doces cítricos, assim, eu não sou muito fã, mas aí é o meu paladar. Mas eu Tô colocaria aqui num C. reflexiva. É, Não, é gostoso. É que eu já sou mas, diferente. Eu gosto muito desses doces mais rústicos, assim. Tá bom. Não, agora, assim, ó. A crostata, a horchata é melhor que a crostata. Então, eu sim, colocaria a crostata, não sei, a horchata num B. As carnes de caça. A Umbria é a capital italiana do azeite de oliva, não é toscana. A Umbria é a capital italiana das trufas negras. Então, Norte é também a capital com embutidos incríveis. Então, se você vier para a Umbria, escolha pratos que vão celebrar essa gastronomia mais rústica, mais tradicional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser conhecer essa região linda que é a Úmbria, eu vou deixar aqui no link da descrição. A gente tem o nosso guia incrível da região, com tudo que você precisa saber da Úmbria. São mais de 100 páginas autênticas escritas por nós, onde ficar, o que provar, os vinhos da região, gastronomia. Está em 4 idiomas e eu vou deixar o link aqui. então curtam, sigam e compartilhem, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.